Senhor, vamos estar orando, vamos estar buscando esse Senhor, vamos levantar esse clamor nesse momento. É um momento muito atípico para nós, mas é um momento muito especial que Deus tem nos dado, de estar novamente aqui no templo, para juntos, né? Juntos adorar, juntos louvar, juntos aprender sobre Ele, sobre a palavra dEle. Eu quero que você que pode, que quer aí, levante uma das suas mãos, comece a orar, comece a louvar, porque aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus. Ele é Deus, Deus do socorro, o Deus presente. Pode adorar, pode louvar do seu jeito aí. Coloque Ele na presença do Senhor, coloque a sua vida, coloque a sua família. Nós estamos no mês da família, orando pela família. Então que a graça do Senhor esteja sobre a nossa família. Vamos orar. Oh Senhor Deus, confiamos no Senhor e nós estamos muito felizes pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Muito obrigado, papai. Muito obrigado porque o Senhor é Deus, o Deus que diz para nós, que cuida de nós. Isso é real em nossas vidas, por isso que nós somos gratos ao Senhor. Obrigado pela liberdade de estarmos aqui novamente. E a nossa oração, Senhor, o Senhor abrevia o tempo onde nós possamos, ó Senhor, adorar com todos, com as crianças, com os idosos, para que nós possamos nos abraçar. Pai, abrevia o tempo e nós confiamos no Senhor, que o Senhor é que está cuidando de nós até aqui. Pai, fala conosco nessa hora, fala conosco nessa noite. O Senhor conhece as nossas necessidades, então nós entregamos ao Senhor, nós entregamos, ó Pai, agora nossa vida, nossa oração com gratidão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu creio que está um socorro ali. Graças a Deus, né? Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 29. Isaías capítulo 29, verso 13. Isaías 29, 13. Máscaras. Chorei. Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor diz: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A religião que eles praticam não passa de doutrinas e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir de cor. Uma tradução diferente, não é? Que eu li, que eu escolhi. Mas, queridos, o que o Senhor Deus colocou no meu coração para nós falarmos nessa noite, eu creio que não está conseguindo achar. Eu creio que nós vamos achar para os irmãos me acompanharem, né? Mas, queridos, o tema da nossa lição de hoje, do nosso estudo, é Viva Sem Máscaras. E nesses dias agora, queridos, nós fomos obrigados a usar máscaras. Os irmãos estão aí com as suas, só eu que tirei agora um pouquinho a minha. E eu fiquei preocupado sobre isso. Sabe por quê? Porque nós estamos vendo vários modelos de máscaras. E eu fiquei pensando essa semana sobre isso. De onde surgiu essa ideia de máscaras? Porque a máscara, queridos, ela nos traz agora a proteção, mas a máscara, ela foi usada no passado não para, vamos dizer assim, nos proteger, porque a máscara é um acessório utilizado para cobrir o rosto, e ela foi usada principalmente nos carnavais, nas cenas lúdicas, mas principalmente
máscara era usada para o mal, para assalto, para bandidos. E assim, queridos, as máscaras foram vindo século a século, até chegar em nós agora, de uma certa maneira por obrigação, e nós estamos obrigados. Eu fico impressionado como nós temos ou relutamos de usar máscara. A gente sai na rua e a gente ainda vê muitas pessoas sem máscara, pessoas querendo entrar nos comércios, e aí eu fico pensando sobre isso. E eu gostaria de nessa noite então falar sobre: não use máscara, porque Deus vê tudo. Não use máscara na sua vida pessoal, é isso que nós vamos falar. E eu também gostaria de falar nesta noite com os irmãos sobre a maior máscara ainda não foi confeccionada. Ficaram curiosos? A maior máscara que o ser humano vai querer usar ainda não foi confeccionada. Então nós vamos estudar sobre isso, e eu quero trazer à memória dos irmãos, né? Nós não estamos conseguindo por enquanto isso, né? Graças a Deus, né? Então, queridos, aí está o texto. Agora pode passar, querido. Vamos falando ali, né? A máscara, eu já falei sobre os acessórios. Pode passar mais uma. Agora presta atenção aqui. Nós temos dois modelos de máscara ali. Os dois, para aqueles, né, da idade de alguns irmãos aí, vão lembrar na hora, né? Uma é a máscara do Zorro, e a outra ainda dá para os mais novos também, né? Do Homem-Aranha. E nós sabemos, queridos, que os dois colocam máscara para, né, vamos dizer, proteger a sua identidade, para realizar, segundo os filmes, o bem. Mas então eu fiquei pensando que aquela máscara, quem já assistiu os filmes, toda vez que eles colocam as máscaras, parece que eles ganham poder. Aí eles vão lá, fazem o que tem que fazer, e depois parece que perdem o poder. Então, queridos, essas duas máscaras aí, sempre nós vamos lembrar. Mas agora eu gostaria de andar mais um pouquinho, e eu gostaria de falar sobre a máscara de proteção. Essa máscara, como nós estamos usando hoje, ela foi usada em 1918, que foi disseminada, que foi exigida na primeira gripe espanhola. Então daí eles descobriram, queridos, que a máscara ela protege. Então, se nós estamos usando máscaras hoje para nossa proteção, eu gostaria então que o irmão levasse isso a sério, mas eu gostaria que nós levássemos mais a sério a nossa apresentação diante de Deus. A nossa apresentação diante de Deus, porque Deus, Ele já prometeu que vai destruir as máscaras, porque diante dele nada se esconde. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu gostaria que os irmãos então abrissem a sua Bíblia aí, Isaías 25. Isaías 25. Isaías 25, verso 7 diz assim: e destruirá nesse monte a máscara do rosto com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová a lágrima de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo e da terra, porque o Senhor o diz. E naquele dia se dirá: eis que esse é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos nossa salvação, exultaremos e nos alegraremos. Primeiro, queridos, preste atenção aqui no contexto. O povo de Israel, o povo de Deus, estava sempre oprimido. Então eles usavam máscaras, estavam usando máscaras ou véu
para esconder a sua identidade. Como nós temos muitos irmãos em Cristo nesse momento, em alguns países, que estão se escondendo, porque não pode revelar a sua identidade de cristão, porque senão são mortos. Então aqui, o Senhor está falando que vai chegar um dia, que Ele vai vir no monte, e aí Ele vai salvar o povo, Ele vai enxugar as lágrimas, Ele vai aniquilar a morte, e aí ninguém mais vai precisar de andar de máscara, porque agora estarão sob a proteção do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Oh Deus maravilhoso, não vamos precisar de usar mais máscara. Ele prometeu. Agora, queridos, eu fico impressionado como muitas vezes nós, ou se não tomarmos cuidado, nós queremos usar máscaras em certas situações. Agora, perante Deus, um homem que Deus chamou segundo o coração dele, um homem que sabia quem era Deus, ele faz o inverso. Ele fala no Salmo 139, eu creio que tem aí, querida. Ele abre o seu coração e diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Olha que consciência, olha que o desafio de Davi, o coração de Davi. Ele sabia quem era Deus, então ele não entrava diante de Deus usando máscara, pelo contrário, ele entrou diante de Deus e dizendo assim: Deus, sonda-me, o Senhor me conhece, e se há em mim algum caminho mau, guia-me de volta pelo caminho eterno. Queridos, aqui está o segredo. Onde nós vamos tocar no coração de Deus, em vez de usarmos máscaras, nós vamos chamar Deus, porque Deus nos conhece. Davi tinha essa consciência, e então diz: Deus, prova-me, sonda-me, e me guia pelos caminhos corretos. Agora, diante disso tudo, queridos, eu gostaria de chegar aqui em algo que às vezes nós estamos esquecendo, o ser humano está esquecendo, e no meio dessa pandemia, no meio de tudo isso, tem muitos que estão esquecendo, e muitos que se dizem cristãos estão esquecendo. E Deus manda um recado no livro de Amós, no capítulo 4, verso 12. Ele manda um recado ali dizendo, eu quero ler dois recados. Esse de Amós está escrito assim: prepara-te para encontrares com teu Deus. Prepara-te para encontrar com teu Deus. Será que nós estamos preocupados com isso? Preparando-nos para isso? E o segundo recado, Romanos 14:11, está aí, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Temos dois recados. Essa aqui que deveria ser a maior preocupação do ser humano: preparar para encontrar com Deus sem máscara, e na certeza, queridos, que não vai depender de mim. Ele está dizendo aqui em Romanos: todo joelho vai se dobrar diante dele, todo. Então não depende de mim. Esse é o recado. E quando no início eu disse, queridos, que a maior máscara ainda vai ser construída, eu fiquei impressionado o ser humano, que na sua grande maioria, praticamente todos, vão ouvir sobre Deus. E nesses últimos dias, o que se tem falado é sobre que a volta de Jesus está próxima. Inclusive essa semana saiu aí umas mensagens que agora é dia 8, vai acontecer uma série de coisas. A volta de Jesus está próxima. Mas, queridos, em vez de
prepararmos para essa volta sem máscara, muitos não estão valorizando, crendo, e quando ele voltar, vão querer então esconder na maior máscara que eles puderem construir, que eles puderem confeccionar. E aí não vai ter máquina de costura para fazer uma máscara tão grande, mas eu já vou adiantando que essas máscaras não vão esconder o ser humano da presença de Deus. Quais máscaras, pastor? Passa aí, querida, que nós vamos ler. No livro de Joel, no capítulo 10, no verso 8, ali não deu para sair muito bem, eu vou ler aqui. Diz assim: os altares dos montes de Javé, onde o povo adora ídolos, serão destruídos e ficarão cobertos de mato e de espinho. O povo dirá às montanhas: caem em cima de nós, e aos montes: caiam em cima de nós. Olha o que esse texto está falando, queridos. O povo, mais uma vez, estava oprimindo o povo de Israel, e Deus mais uma vez vem em socorro do povo de Israel. E aquele povo que estava oprimido, agora quando vê que não tem como fugir da presença de Deus, eles procuram construir uma máscara, algo que tapasse eles da presença de Deus. E qual era a máscara? Os montes. Olha que tamanho de máscara. Caiam sobre nós, caiam sobre nós, montanhas. O tamanho da aflição desse povo. No livro de Apocalipse também, no capítulo 6, no verso 16, diz assim: e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono e nos proteja da ira do Cordeiro. Nós temos 3 referências que o ser humano vai querer confeccionar, chamar para esconder de Deus, usando máscara: montanhas e montes. Eles vão dizer: caiam sobre nós, nos esconda do grande, do Jeová. Nós não conseguimos encontrar, nós não podemos vê-lo. Por que, queridos? Porque não se prepararam para esse encontro, não se prepararam. E no livro de Apocalipse, no capítulo 9, aí diz assim: assim naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Nós temos uma outra máscara, a morte. Eles vão procurar se esconder, se acobertando da morte, mas aqui está dizendo que a morte fugirá deles. Para esses dias e para essa noite que Deus colocou no meu coração, foi justamente, queridos, nesse momento que nós estamos usando máscara, e cada um usa da sua maneira, do seu modelo. Mas eu quero dizer, queridos, que vai chegar um dia que nós vamos chegar diante de Deus, conforme nós lemos aí: todo joelho se dobrará diante dele, todo. E lá não vai ter máscara. Sabe por quê, queridos? Porque talvez, eu não sei o que você agora está murmurando aí, talvez com seus lábios, aqueles que porventura estejam. Eu não sei, mas eu só sei que Deus sabe, Deus vê tudo, porque essa máscara não é nada. Deus vê o coração, Deus sonda os pensamentos. E é muito interessante, eu tenho acompanhado e eu tenho ministrado, porque eu creio no Deus do socorro, eu creio no Deus que veio para Israel, nos 2 textos que nós lemos aqui. Eu creio no Deus que diz que vai enxugar as lágrimas, que vai aniquilar a morte, aleluia. Eu creio nesse Deus. Mas, queridos, para eu vivenciar isso, eu vou ter que estar preparado. Eu vou ter que estar preparado. Sabe por quê?
Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele conta na parábola que Ele vai voltar um dia, e Ele deixou bem claro que Ele vai separar de lado, uns de cá, outros de lá, esquerda e direita. E Ele não vai olhar, queridos, pelas máscaras. Sabe por quê? Porque é muito fácil mascarar. É interessante, alguns irmãos aqui que mexem com comércio, e eu como pastor, nós precisamos de fazer curso, mas de tanta gente trabalhar com pessoas, sabe aquelas pessoas que chegam com a cara, sabe aquele jeitinho, nossa, hoje eu vou vender, mascarados, sabe, vem com aquela historinha, vem com aquela conversa mole, e muitos estão sendo enganados. Da mesma maneira, queridos, quantas pessoas, e o próprio Senhor Jesus aqui na Bíblia nos orienta como igreja a ficar, tomar cuidado com os falsos. Chegam com aquela conversa mole, mas lá no fundo estão usando máscaras. Sabe por quê? Porque nós não vemos o coração deles. Então eles fazem aquela, sabe, aquele momento, algumas atitudes de cristão para nos enganar. Só que muitas vezes até veio a nos enganar. Porém, mais uma vez eu vou repetir: diante de Deus não me engana, porque Deus sabe de todas as coisas. Então eu vou ficar firme na minha fé, queridos, e a minha palavra para mim essa noite, essa palavra foi para mim: preparar sem máscara, porque Deus sabe, Deus conhece a intenção do meu coração, Deus conhece. E naquele dia, queridos, em vez de eu ficar como esse povo aqui desesperado para pedir os montes para ser uma máscara para mim tampar do Todo-Poderoso, eu vou estar do lado dele quando eu recebo aquela palavra: vinde a mim, bendito de meu Pai, vinde a mim. Sabe por quê? Porque aqueles que creem, que confessaram, que viverem, que permanecerem fiel, vai receber uma máscara, o selo da salvação através do Espírito Santo. E quando chegar lá, queridos, aquele selo, de longe ele vai ser visto pelo Rei, pelo Todo-Poderoso. Então ele já vai olhar e vai dizer: vinde bendito do meu Pai. É isso que nós temos que preocupar. E é isso que eu fiquei pensando nesses dias. Agora olha que coisa, queridos, tremenda. Se uma máscara em 1918, eu creio, serviu para salvar ali, isso, 1918, milhares e milhares de pessoas da morte por um vírus, por uma gripe. Se agora nós estamos usando máscara para nos livrar também da morte, queridos, agora imagina você ficar com a máscara do selo do Espírito Santo da salvação. Oh, glória, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para esse Deus. Nós precisamos usar essa máscara. Essa não tem prazo de validade. Você não precisa de ficar lavando de 2 em 2 horas, porque quem tem o selo e vive o selo vai guardar até o fim. E naquele dia, naquela separação, ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Amém? Eu quero que você passe sobre isso. Eu quero que nós possamos estar preparados para aquele dia. Agora, eu fiquei pensando na agonia desse povo que vai pedir os montes para cobertar a lei, para pedir a morte. Tamanho da aflição, sabe por quê? Eles falam no texto: porque nós não podemos chegar
Todo-Poderoso. Mas eu quero crer, e eu quero que você que está aqui feche os seus olhos agora. E eu quero crer que nenhum de nós aqui nós vamos entrar nesse tempo, porque eu quero crer que nós já estamos selados com a máscara do selo da salvação do Espírito Santo. Eu quero crer que esse medo nós não vamos levar a carregar conosco. Pelo contrário, eu quero crer que aqui tenham pessoas prontas, como o último versículo, praticamente o penúltimo versículo do livro de Apocalipse, o selo final. Certamente cedo venho, diz: ora vem, Senhor Jesus. Eu creio que nós estejamos preparados, eu creio que nós estamos preparados. Ora vem, Senhor Jesus, porque nós temos o selo, porque nós temos a máscara, o selo do Espírito Santo sobre a nossa vida, porque nós não vamos viver uma vida de um cristianismo enganador, mas nós vamos viver honrando o nosso Cristo até o fim. Pai querido, que essa palavra possa realmente alcançar corações. Eu quero te agradecer porque alcançou o meu. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é fiel, e o Senhor mandou ali nos profetas, e mandou também para João no Apocalipse, dizendo que vai enxugar as lágrimas, vai aniquilar a morte para todos aqueles que têm o selo do Espírito Santo. Mas Pai, quando nós olhamos ao nosso redor e nós presenciamos tantas pessoas, família, amigos, irmãos que nós amamos, mas que têm usado máscaras, que não têm vivido uma vida cristã com sinceridade, com inteireza de coração, que não tem realmente, ó Pai, demonstrado que tem a máscara do selo da salvação através do Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor: tenha misericórdia, ó Pai, tenha misericórdia, e que cada um que estiver ao nosso redor possam ter uma oportunidade, mas não só ter, mas que possam agarrar essa oportunidade, certo que o Senhor um dia voltará, enxugará as lágrimas, aniquilará a morte e nos dará uma nova vida juntamente com o Senhor para sempre. Eu quero colocar, Pai, no nome do Senhor Jesus, os irmãos que estão aqui nessa noite. Quero colocar também os irmãos que não vieram, o Senhor sabe os motivos. Visite cada um. Eu quero colocar, Pai, no nome do Senhor Jesus, o nosso país. Tenha misericórdia de nós, Pai. Estamos vivendo os dias tão difíceis. Senhor, entra com a providência, Senhor. Aqueles que porventura estão usando máscaras, não estão sendo sinceros naquilo que foram chamados, o Senhor esteja revelando. Mas, ó Pai, levante um povo fiel, sincero. Eu quero, Pai, colocar especialmente aqueles que estão lá nos hospitais, internados com esse vírus. Entra com a providência, Senhor, tenha misericórdia deles. Eu quero colocar, Pai, os que estão trabalhando, tenha misericórdia deles, Senhor. Eu quero colocar, Senhor, aqueles que estão nos hospitais por outras enfermidades, como a Rebeca, o Antônio, tenha misericórdia deles. Entra com a providência. Quero colocar, Senhor, aqueles que estão passando por momentos difíceis na área financeira, do trabalho, do comércio. Pai, entra com a providência. O Senhor é aquele que pode, e nós clamamos, Senhor, por a Tua presença. Quero colocar os governantes. O Senhor esteja, Senhor, dando sabedoria, temor e tremor, para que eles saibam, ó Pai, que diante do Senhor o Senhor vê tudo, o Senhor sabe de tudo,
e o Senhor há de cobrar tudo. Então, Pai, que o Senhor dê sabedoria, dê sinceridade de coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, venha entrar com a providência, Senhor, a cada dia, para que nós possamos vivenciar realmente com mais amor, com mais fervor e com mais temor a Tua presença, sabendo que o fim está próximo e sabendo que o Senhor há de voltar, porque o Senhor prometeu e o Senhor é fiel. Nos dê uma semana abençoada, nos dê uma semana de paz, livra-nos de todo o mal. Pai, repreenda esse vírus, que ele não chegue na nossa casa, não chegue na nossa cidade, Pai. Pai, repreenda no nome do Senhor Jesus, nos dê paz, para que nós possamos continuar testemunhando realmente da Tua presença, do Teu cuidado. Obrigado, Pai, por esse momento maravilhoso. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão. Nós Te adoramos, nós Te louvamos agradecidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, durante a semana nós vamos continuar, adorando o nome do Senhor Jesus. E eu gostaria de, então, nós estamos livres para reunir aqui no templo dessa maneira. Então, mas nós estamos também livres, queridos, eu creio, para fazer as nossas células em casa. Embora lá tenha criança, nós temos que repensar. E eu gostaria então de terça-feira, independente de ter célula presencial ou não, fazer um desafio aqui para os irmãos. Nós, o grupo que vai estar sempre unido, somos nós. E eu gostaria de convidar os irmãos, eu tinha até conversado outra coisa com a Cindy, com a pastora, mas nós reunirmos e realizarmos a célula online juntos. Nós vamos escolher o tema, nós vamos escolher a cantora com violão, alguém sugere o nome de alguma cantora? Com violão, A gente fazer uma célula bem descontraída, com perguntas, com participação musical, Se desse para ser feito aqui, mas nós não temos como realizar daqui, por causa da internet, Nós vamos escolher uma casa e nós vamos para lá fazer um cenário bem tranquilo, e aí nós vamos trabalhar isso. Na quarta-feira estaremos aqui orando, buscando a presença do Senhor. E quarta-feira nós vamos fazer de forma diferente, Vai ser separado, mas de uma forma circular, para a gente estar junto. Na quinta-feira, queridos, eu gostaria de desafiar os irmãos aqui, cada um aqui, nós vamos conversar sobre isso, convidasse um dos irmãos, família, que não está vindo à igreja, para ir na sua casa. Eu acho que nós temos aqui a família do irmão Marcelo, nós temos a família do Rogério, nós temos várias famílias. Então eu pensei assim, eu vou convidar, nós vamos dividir em 3 famílias aqui. Então a irmã Adélia, não, vou convidar o Rogério, ou lá ou na casa, ele vai combinar, A irmã viu o irmão, mas eu vou convidar fulano, e aí eu vou convidar também, e nessa nós já vamos ter aí, no mínimo, 6 famílias juntos, para não dispersarmos, Eu creio que daria para a gente fazer na quinta-feira tranquilamente, e aí cada um vai ter o seu momento, de conversar, porque nós já fizemos a célula, nós já falamos na quarta-feira, e aí nós já vamos ter um momento bem descontraído com as famílias, e depois nós vamos então falar sobre isso também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos ficar de pé, e eu não sei se tem algum irmão que trouxe o seu dízimo e a sua oferta e queira entregar ao Senhor. Se quiser entregar, esse é o momento de você entregar ao Senhor, você colocar diante do Senhor, o seu dízimo, a sua oferta. E se os irmãos aí não, vamos colocar ali aquele, nós temos lá no grupo da igreja o número da conta da igreja, da Bíblia de Paraná. Então nós vamos, queridos,
colocar diante do Senhor, vamos estar ofertando, dizimando, e então nós vamos fazer isso para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, né? Então os irmãos estão preparando aí, e nós vamos orar. Você que vai entregar, se quiser vir colocar, pode vir, né? No nome do Senhor Jesus, vamos nos preparar para juntos, né? Estarmos adorando o nome do Senhor Jesus, certo que Ele é o Deus que sustenta, é o Deus que, né, vai repreender o devorador, vai repreender, né, aquilo que vem nos tirar nesse tempo de crise. Eu creio que a melhor fidelidade, eu fiquei imaginando a viúva lá, queridos, a mulher lá com 2 filhos, o profeta vem e ela faz, dá o melhor, dá o último, e o profeta diz: agora você vai ser abençoado. E durante todo aquele período, aquela mulher foi sustentada, e depois aquela mulher ainda recebeu de volta a terra e as honras que ela tinha. O Senhor é fiel. Vamos levantar as mãos, aqueles que querem. Vamos orar juntos, dizendo: vamos lá, repitam comigo, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que terei uma semana abençoada, porque eu vou viver sem máscara, e onde eu for, o Senhor Jesus será honrado, será glorificado e será conhecido através das minhas atitudes. Pai querido, leva teu povo em paz, confirme no coração, que nos dê uma semana vitoriosa, uma semana onde realmente, ó Pai, muitas vidas irão conhecer o Senhor através das nossas atitudes, através do nosso falar, do nosso agir, do nosso pensar. Fala conosco e leva-nos em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Amém. Queridos, ainda de pé, eu gostaria que você lembrasse de uma coisa. Nós estamos trabalhando, nesses dias fizemos os 21 dias do despertar. Os irmãos não têm noção aonde aquilo chegou. Quantas pessoas entraram em contato comigo, pedindo oração, pedindo apoio. Mas também, queridos, durante essa semana nós temos testemunho de uma mulher aqui em São Miguel que entregou a vida a Cristo, porque procurou a pessoa certa, que falou as coisas certas, e ela disse: eu entreguei minha vida para Cristo. E nós estamos trabalhando com ela, a pessoa que estava lá no fundo do poço. Então, queridos, vamos orar para Deus nos colocar essas pessoas, frutos maduros, prontos para colher, e que Deus coloque na vida de cada um, que nós estamos prontos, sejamos prontos. Quero dizer outra coisa, queridos. Há uma senhora amiga nossa, de todos aqui, está no nosso grupo da igreja, que tem nos procurado. Eu estou passando estudos bíblicos do livro de João por ela pelo zap, e por incrível que pareça, ela fez aquele período da semana de jejum. Ela é o filho dela. Fruto quando nós trabalhamos e deixamos o Espírito Santo trabalhar. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus.